Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reflexão com Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja hoje com todos nós. Bom dia, Duda. Um bom dia, André. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que Ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje e abençoando o nosso sábado. Hoje, o nosso capítulo é o de número 153, o tema se chama Passes, e o Emmanuel escolhe para embasar essa reflexão aqui de hoje, o versículo onde Jesus é convidado, chamado por Jairo a curar a sua filhinha que está muito doente. Então, o versículo está no capítulo 5, versículo 23. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhes imponha as mãos para que sare e viva. Essa é uma história muito bonita. No caminho também a gente vê que Jesus faz mais curas, como já contamos aqui, mas hoje eu sabia o que Emmanuel fala sobre esse momento onde Jesus impõe as mãos e faz a cura, pelo meio hoje que nós chamamos dos passes. André, conta um pouquinho para nós o que Emmanuel vai falar aqui hoje. É muito interessante e muito bem lembrado que você disse, que Jesus estava a caminho da casa de Jairo para curar a filha dele, e nesse percurso, aquela mulher que sofria há 12 anos, com uma hemorragia, ela simplesmente toca a barra da túnica da veste de Jesus e ela é curada, Então aqui nos mostra o seguinte: Jairo, com a sua fé, acreditava que se Jesus se impusesse as mãos sobre a filha, curaria a filha, e aquela mulher que ela acreditava que se ela tocasse na veste de Jesus, ela seria curada. Então, ele está mostrando para nós o seguinte: como a fé faz com que entendamos que se tivermos ela de uma maneira tão singela, tão sincera, que ela é capaz de nos transformar, e de mudar aquilo que a gente está sentindo. Então, Jesus fazia isso. Mas aí Emmanuel vai dizer o seguinte, que Emmanuel diz que Jesus impunha as mãos aos doentes e transmitia saúde para eles, E ele lembra que nenhum gesto que Jesus fez quando ele esteve aqui, ele foi em vão. Ele foi, assim, sem significado, Porque tudo que Jesus fazia, todo gesto, toda palavra, toda ação de Jesus é muito nobre. Então, quando os apóstolos entenderam isso, que todo gesto dele tinha um porquê, tinha um motivo, tinha uma motivação para aquilo, eles começaram, então, depois que Jesus se foi, a impor as mãos, sobre os necessitados e conseguiam curar aquelas pessoas, E no Espiritismo, nós temos algo, que é muito parecido, que são os médiuns passistas, que eles se utilizam, desse conceito de Jesus, dessa ideia, para dar continuidade a esse gesto de caridade, a esse gesto de amor, de amparo, de auxílio ao próximo, para poder socorrer as pessoas que estão ali desequilibradas moralmente, espiritualmente, Só que o principal que a gente tem que entender aqui, assim como os apóstolos também entenderam, não eram eles os responsáveis pela cura. Nem mesmo Jesus dizia que era ele que curava, Ele dizia para a pessoa: a tua fé te curou. Então, um médium passista, quando ele está aplicando um passe e ele percebe que a pessoa que recebeu o passe, ela saiu dali melhor, um pouco mais leve do que ela entrou, aquilo não é mérito dele.
Aquilo é mérito da fé que a pessoa colocou naquele ato que ela recebeu, que é o passe, né? E aí, eu achei no livro Opinião Espírita algo muito interessante que André Luiz coloca, que é o seguinte. Ele fala assim, olha, se nós utilizamos dos antibióticos, né, como algo para poder combater esses micro-organismos no nosso corpo, por que não adotar o passe como algo que seja capaz de combater essas alucinações depressivas no campo da alma? E ele diz assim também: se atendemos à asepsia no que se refere ao corpo, por que descurar dessa mesma asepsia no que tange ao espírito? Então ele está dizendo assim, se temos todos os cuidados para não nos infectarmos, não adquirirmos doenças para o nosso corpo, né? Nós não vamos comer um alimento que esteja em condições insalubres, né? Que esteja sujo, nós vamos evitar fazer isso para preservar o nosso corpo. E por que não fazermos isso com a nossa alma? Por que não evitarmos sermos contaminados com essas energias deletérias, energias que podem nos fazer mal, nos perturbar, nos desequilibrar? E na história de hoje, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, lá descreve uma coisa muito interessante. Coloca um médium passista como se ele fosse uma tomada. E o que é uma tomada? A tomada, ela não consegue produzir a energia elétrica que está ali. Ela apenas dá passagem àquela energia que está ali. Ela entrega energia e luz. Só que para ela entregar, é preciso que algo conecte até ela. Então, o médium passista está ali, como uma tomada, recebendo a energia divina de Jesus, dos bons espíritos, para poder entregar para aquela pessoa que está ali para receber o passe. Mas, se aquela pessoa não utilizar da fé dela como um plug para poder conectar nessa tomada, ela não vai receber. Esse passe não vai ser produtivo para ela. Então, nós conseguimos perceber que se pegarmos pessoas diferentes recebendo o mesmo passe com o mesmo médium no mesmo local, um aproveitamento diferente. Por quê? Porque uma conseguiu se conectar, ou seja, utilizou da fé dela para acreditar que ela poderia ser ajudada naquele momento, e a outra que não acreditou naquilo, então para ela aquilo ali foi algo banal, que não mudaria a vida dela. Então nós temos essa diferença. E eu queria contar aqui um caso que é do nosso querido livro Aconteceu na Casa Espírita, que é um livro que nos traz muitos exemplos, muitas histórias, muitos casos ilustrativos para aquilo que a gente quer passar. Então, esse caso de hoje está no capítulo 5, que se chama Estimulando a Vaidade. Só para relembrar aqui, o livro Aconteceu na Casa Espírita. A história é o seguinte: um espírito chamado Júlio César, ele coordena inúmeros espíritos que querem destruir uma casa espírita, um centro espírita. Então, esse é o intuito desses espíritos liderados por Júlio César. E aí, nesse capítulo, Júlio César, ele dá uma aula, porque ele diz assim, ó, muitas pessoas não entendem o processo da mediunidade. Não compreendem que os passistas são meros instrumentos. E por desejarem agradecer os recursos recebidos,
em breve o endeusamento baterá à porta, fazendo com que os médiuns disputem aquele que é o maior e o mais influente. Então, o que ele está dizendo? As pessoas não têm conhecimento do que é a mediunidade. Então, a pessoa vai lá, de boa intenção, a pessoa vai lá, recebe o passe e ela se sente bem. Só que ela não sabe que o médium nada mais é que apenas essa tomada que nós mencionamos. Ela acha que o médium é a usina, é a energia elétrica. E aí ela começa a elogiar o médium. Começa a falar maravilhas, nossa, você mudou minha vida, o passo que você me deu foi ótimo para mim. E aí esse médium, que também não tem esse senso de saber filtrar esse tipo de elogio, ele acaba achando que ele é capaz, que ele é diferente, que ele tem o poder, né? E aí, Júlio César diz assim, aí no livro conta que tinha nessa casa espírita uma médium passista com o nome de Maria Souza e que ela tinha uma vontade sincera de ajudar as pessoas. Só que ela tinha um sonho de ser uma grande médium de cura. E isso atrapalhava o trabalho que ela realizava. Então acabava prejudicando até mesmo as suas melhores intenções de fazer o bem. Por que prejudicava? Porque a intenção dela não era o bem em si, mas a intenção era: eu vou fazer isso porque eu vou me tornar uma pessoa grande e reconhecida. E aí, um certo dia, durante a sessão de passes, está lá na fila para tomar o passe uma senhora que caminhava toda curvada, com dificuldade. E é nos dito que essa senhora era acompanhada de vários obsessores. E essa senhora, então, ela vai e se senta com muita dificuldade na cadeira em frente onde a médium Maria Souza estava aplicando os passes. E aí é nos dito o seguinte, que os amigos espirituais, naquele momento, envolveram o quanto possível aqueles obsessores. Eram muitos. É nos dito aqui que era uma turba, ou seja, uma multidão. Então, alguns, né, eles foram recolhidos e dado o socorro devido, o encaminhamento que eles precisavam. Só que existiam outros que estavam muito endurecidos, eles permaneciam firmes ali no intuito deles da obsessão, né? Então eles estavam ligados àquela senhora devido a um passado que eles tinham junto, um passado delituoso. E aí, no livro nos diz assim, né, nos orienta, a senhora somente se libertaria por completo através do esforço íntimo pela transformação moral, porém era algo que ela não se dedicava a fazer. E então, nesse impasse, né, nesse tempo de que a equipe espiritual do Centro Espírita levanta os obsessores e aqueles outros permanecendo junto daquela mulher, Júlio César bola um plano e chega até o coordenador daquela obsessão. Olha como eles são organizados. Tem um coordenador, não é algo assim, feito de qualquer maneira. É organizado. Então, Júlio César chega até esse coordenador da obsessão e propõe para ele um negócio. E pede que ele abandone aquela senhora. Só que aí o coordenador fala assim, bom, eu posso até concordar, mas eu vou colocar aqui as minhas condições. Eu vou me afastar dela, nós vamos abandonar ela por um período de 6 meses. E depois desse prazo, eu retorno. Só que além disso, quando eu retornar, eu quero que você deixe na minha disposição 20 trabalhadores seus treinados para me acompanhar na obsessão dessa senhora.
no mesmo período. Então, esses 20 trabalhadores vão ficar comigo 6 meses, né? Que é o tempo que eu abandonei ela. E aí eles concordam e fica assim. Então, quando aquela médium está aplicando o passe, aqueles obsessores se afastam, saem daquela mulher. E aí aquela senhora, ela se sente muito bem depois do passe. E aí, ingenuamente, ela começa a fazer elogios para médium passista. Fala, nossa, você é uma santa, eu estava me sentindo muito mal, não estava nem caminhando direito, agora eu estou bem, não estou sentindo mais dores, eu estou caminhando bem. E aí, essa vaidade depois, né? Eu não vou contar tudo, vamos deixar aqui, esse livro é ótimo para a gente poder ler, mas essa vaidade vai causar, vai prejudicar. Então, o que aqui nós temos a respeito do passe? O passe é algo que depende mais daquele que está ali para receber do que daqueles que estão ali para poder oferecer o passe. Porque por mais que o passista tenha estudo, boa vontade, queira fazer o bem para aquela pessoa, se a outra pessoa não estiver disposta para receber, ele não vai ter influência nenhuma. Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, trouxe o trecho que Emmanuel finaliza o nosso capítulo aqui de hoje. Onde exista sincera atitude mental do bem, pode estender-se o serviço providencial de Jesus. Não importa a fórmula exterior. Cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em seu nome. Ou seja, toda obra que fazemos é pelo Mestre, pois ele teve muita misericórdia aqui em vir até a Terra nos ensinar esse caminho do bem, que nós possamos hoje caminhar mais próximo dele, caminhar num bom caminho, pela graça, pela misericórdia dele. Então, sabemos que todo bem providencial vem dele. Então, Emmanuel diz, sempre devemos fazer o bem em nome dele, assim como o André contou lá no comecinho, os apóstolos, quando estavam fazendo as curas que Jesus pediu, eles sempre faziam em nome de Jesus, porque Jesus é a nossa referência do bem, é aonde todo o amor se concentrou, Foi o nosso maior exemplo. O Espírito mais puro, de melhor coração que pisou aqui, que nos ensinou esse caminho, que intercede por nós e nos auxilia a alcançar as bênçãos. E assim como o André trouxe aqui e pontuou, as nossas bênçãos recebidas, quando nós estamos recebendo o nosso passe, esse pensamento, não só o médium passista deve estar pensando e fazendo em nome de Jesus, mas também quando nós estamos na posição de receber esse passe. É um momento que, como o André falou, depende muito de nós, depende muito da nossa fé, E acho que não há pensamento melhor do que no momento do nosso passe, nós também estarmos ali em nome de Jesus, estar nessa comunhão de pensamentos elevados, e essa comunhão ali entre o médium passista e o nosso pensamento em Jesus, não há como não termos, reconhecermos a nossa melhora, quanto aquele passe vai nos fazer bem, porque nós estamos ali numa comunhão, num bem comum, unidos em um só coração, que é o coração de Jesus, que é esse pensamento que nós temos todas as nossas energias voltadas, as nossas energias recarregadas, por Jesus. Se hoje nós temos aqui a oportunidade de estarmos aqui conversando, estarmos melhor enquanto humanidade, é pelo caminho que ele trilhou, é pelo caminho que ele seguiu. Mesmo, André? É verdade. Eu queria colocar aqui uma ponderação, porque em determinados casos, dependendo,
é indicado para as pessoas um número determinado de passes para a pessoa tomar. E aí, vamos pensar o seguinte, vamos pôr um exemplo aqui de que são 10 passes que a pessoa precisa tomar para aquele tratamento ali que ela está fazendo, aquele tratamento espiritual daquele momento. Aí a pessoa pode pensar assim, bom, então eu tenho que tomar 10 passes. Aí ela vai na programação do centro espírita e vê quantas reuniões tem no mesmo dia. Fala, tem 3, então eu vou tomar 3 passes num dia só, amanhã eu volto aqui e tomo mais 3 depois, e aí acabou. Só que a coisa não é bem assim. Não é somente o passe, como a gente viu aqui, né? Como nos foi explicado. Depende da mudança, da transformação. Então, se é colocado esse prazo de 10 passes para a pessoa, são 10 dias diferentes. Por quê? Porque nesse período a pessoa pode refletir bastante sobre a situação que ela está, a maneira como ela se encontra, o porquê que ela chegou naquela situação, né? Porque se a vida dela encaminhou ela para essa encruzilhada, digamos assim, para esse beco que ela acha que não tem saída, ela caminhou por ele para estar ali. Então, ela tem que refletir também sobre isso, né? Então, é tudo em conjunto. Então, o evangelho que é explicado ali na frente, antes dos passes, é um tratamento muito importante também para a pessoa. Porque às vezes ela está focada apenas em uma questão, mas através do evangelho ela vê e fala assim, nossa, mas isso também acontece lá na minha casa e eu ajo dessa maneira, então eu tenho que mudar, então eu não posso agir dessa forma. Então, tudo é integrado, né? É importante a gente pensar assim, que não é somente o passe que vai resolver, o passe ajuda, né? A nossa transformação ajuda mais ainda. E a leitura do Evangelho, com todos os exemplos que Jesus nos dá, é o que nos torna mais forte para essa nossa transformação. Com toda certeza. Boa ponderação, André. É pensarmos, né, que o evangelho, aquele momento ali, ele vai como se fosse uma limpeza na nossa alma mesmo. Ajuda com que a gente desconecte desse mundo exterior, esteja ali naquele momento de corpo e alma presente, porque acredito nessa lógica se pensarmos, se a gente chegasse na casa espírita e tomasse o passe antes do evangelho, imagino que a gente aproveitaria muito menos o passe em si. Tirando o fato que você falou, a transformação maior ela acontece nesse momento, né? Um momento de reflexão que nos reunimos ali para refletir. Acho que se pensarmos e fôssemos lá direto, dificilmente nós estaríamos ali envoltos nessa energia, teríamos conseguido alinhar, acalmar nosso coração, um bom pensamento. Muitas vezes ali é aquele início, a gente demora a entrar naquela sintonia. Então, tudo tem um propósito muito bom, né? E nós já mencionamos aqui, Duda, não sei em qual reflexão anterior, né, que os discípulos certa vez propôs isso para Jesus, né? Jesus, eles estão sofrendo, a pessoa está com dor, você fica aí com essa falação toda pregando aí, cura primeiro. Quando a pessoa está doente com dor, a pessoa não presta atenção. Aí Jesus fala assim, tá bom, é assim que vocês querem? Então eu vou fazer assim. Aí ele vai e faz, né? Cura todo mundo que estava precisando, aí fala assim, bom, agora eu vou fazer o evangelho aqui. Na hora que ele vai falar as palavras, só estava ele e os 12. O resto, ó, todo mundo já tinha ido embora. Então é isso, né? É ter essa noção de que tudo é integrado, tudo faz parte de um todo, né? E as coisas vão se ajudando. Sim, porque hoje, né, nós seguimos, como o André foi citando, né, a imposição das mãos, o exemplo do evangelho antes do passe, desse momento que nos cura, né, espiritualmente, nos fortalece, é seguido esse modelo, né, é seguido o modelo de Jesus, né, e nós não poderíamos acreditar que fazer de uma nova rota, recalcular, seria melhor do que o próprio modelo, né? Seria melhor que o mestre, jamais, né? Somos aqui grandes aprendizes, né? Meros
aprendizes aqui do Cristo, que nós precisamos E seguir. é como, Duda, pensei aqui agora, é como se um médico, por exemplo, a pessoa chega lá com uma dor de barriga, por exemplo, o médico vai, passa só o remédio para a pessoa, mas não instrui a pessoa, né? Olha, lava a mão para comer, lava os alimentos, entendeu? Porque aí só vai ficar nesse ciclo, né? Vai ficar voltando, não, ó, me cura aí, Jesus, ó, eu tô ruim, me cura, a pessoa volta, continua fazendo as mesmas coisas, ainda piores, volta de novo, me cura aí. Então, a palavra do evangelho é para instruir, para que a pessoa não continue fazendo a mesma coisa, para que ela não tenha que voltar para tomar o passe pelos mesmos motivos, que ela volte sim para tomar o passe, mas por motivos diferentes, né? Como nós colocamos aqui, como essa prevenção, né? E não como cura de agir ali no momento, mas como uma prevenção, como essa asepsia para a gente não se contaminar sempre. É como aquele ditado, né? Melhor prevenir do que remediar. É exatamente isso. Esse exemplo do médico é muito claro e acho que encerra muito bem aqui, esclarece muito esse entendimento, né? Porque se nós continuarmos com o mesmo comportamento, teremos resultados iguais, né? Nós só vamos ter resultados diferentes a partir do momento que nós trabalhamos de modo diferente, temos comportamentos diferentes. Então, a cura, ela se dá pelo conjunto, né, do todo, e principalmente pela instrução, porque é ela que nos molda num caminho melhor, né, que nos vai fazendo com que o caminho vai se estreitando e nós vamos percorrendo cada vez um caminho melhor e mais perto ali do que a gente deseja no final. Mesmo? Podemos encerrar, André? Então, com essa reflexão, com esses grandes exemplos que o André citou aqui para nós encerramos a nossa reflexão de hoje. Espero que cada um possa enxergar esse momento do passe, o momento do Evangelho com novos olhos, enxergar essa grande oportunidade, enxergar esse momento partilhado por Cristo lá no passado, ser capaz de enxergar agora nesse modelo presente, perceber tantas bênçãos que existem nessa reunião do Evangelho, no momento do passe, nós possamos conseguir, a partir dessa explicação de Emmanuel, entrar em uma sintonia melhor, para que cada um possa aproveitar o máximo que puder desse momento tão abençoado, né, que tanto nos fortalece, que é a reunião, né, pública e o momento do passe. Desejo a vocês uma semana muito abençoada, que o passe de vocês seja um fortalecedor e regenerador da vida de cada um de vocês. Espero vocês na semana que vem para juntos refletirmos no próximo capítulo, que é o de número 154, que se chama Renunciar. É do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 29. Jesus diz assim: e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então, aguardo vocês na semana que vem e desejo uma ótima semana. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Um ótimo sábado para todos e que assim seja.